Olá, amados de Deus. Que alegria é estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e que por meio da sua graça, Ele vem habitar em nós. Sermos moradas de Deus, tabernáculos de Deus. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. Nós contamos com as suas orações e a sua divulgação para que esse programa realmente alcance um público cada vez maior e que vidas sejam tocadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos às indicações de leitura dessa semana e logo a gente volta. E aí, olha que livro, Escola da Obediência, Andrew Murray, o caminho da verdadeira espiritualidade. As Escrituras, elas nos declaram que Jesus, embora fosse Filho de Deus, Filho do Deus eterno, Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E foi somente após ter sido aperfeiçoado e aprovado na escola da obediência que ele se tornou o autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Depois disso, a palavra de Deus nos adverte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse livro é um livro clássico, a literatura dos clássicos. Andrew Murray foi um pastor na África do Sul, século XIX, homem precioso. Este é um livro de tirar o fôlego, na escola da obediência. Não deixe de ter esse livro na sua estante. É a nossa indicação aqui. Deus abençoe a sua leitura. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Hoje nós vamos começar um comentário sobre a carta do apóstolo Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro. Nós temos recebido algumas insinuações, algumas provocações para fazer uma abordagem de alguns textos bíblicos, de alguns livros da Bíblia. Então nós vamos começar com esta carta do apóstolo Pedro e durante alguns programas a gente vai caminhar no texto, abordando
aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Pedro começa dizendo assim, no capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Nestes 2 versículos, nós encontramos o apóstolo Pedro fazendo algumas declarações importantes. Aqui nós temos, em primeiro lugar, o autor, Pedro. Este é um apelido dado por Jesus a Simão e foi reafirmado após a sua confissão da pessoa de Cristo, quando Jesus perguntou: o que vocês acham ou que estão dizendo a meu respeito? E alguns disseram que corria lá na boca das pessoas que Jesus era Jeremias, outros achavam que ele era Elias, outros achavam que ele era João Batista ou um dos profetas. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: Simão Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pedro recebeu este apelido de Jesus, que é pedra. Depois Pedro negou Jesus, mas o seu caráter de rocha emergiu na igreja, porque ele foi o primeiro a proclamar o evangelho no dia de Pentecostes, naquela multidão onde cerca de 3.000 pessoas foram convertidas pelo Espírito Santo. E depois ele também pregou na casa de Cornélio, o centurião romano, o evangelho. Ele era um apóstolo, Pedro era apóstolo. Apóstolo significa aquele enviado de, que tem uma procuração de. Esta palavra, de certo modo, ela deriva do aramaico shaliah, que é aquele que realmente fala em nome de. Ele foi enviado para servir e proclamar Jesus, uma comissão que lhe deu autoridade para escrever este livro, esta carta. Os destinatários. Quem são os destinatários desta carta? São os escolhidos, indicado sua eleição por Deus, e os estrangeiros da dispersão, enfatizando sua posição no mundo. Então, do ponto de vista de Deus, eles são os eleitos, os escolhidos, que estão espalhados pelo mundo afora. Eles estão dispersos. O verdadeiro lar dos crentes é o céu. Enquanto uma pessoa vive na terra, ela está dispersa. Aqui é peregrinação, porque a nossa casa final é na casa do Pai. Especificamente, Pedro escreveu a pessoas em 5 províncias da Turquia moderna. Era a Ásia Menor antiga. E Pedro esclarece escolhidos com 3 frases.
A eleição se origina na presciência de Deus Pai. Parte do seu plano realizado por meio da obra santificadora do Espírito Santo e com base no sangue de Jesus aplicado para a salvação e limpeza contínua. Então Pedro coloca a Trindade nesta eleição: o Pai, o Espírito Santo e Jesus. O pré-conhecimento ou a onisciência do Pai, a realização santificadora do Espírito Santo, separando este povo, e o sangue aplicado, o sangue de Jesus aplicado para a salvação, para a pureza, não só de um passado, mas a pureza contínua, que é isto que o verbo grego vai nos dar a entender. Uma saudação final pede que os crentes tenham graça e paz multiplicadas em suas vidas. Nesta introdução, ele usa essas duas palavras que são extremamente importantes: graça e paz. Graça é aquilo que Deus faz para quem não merece coisa alguma. Graça é favor imerecido de Deus àqueles que só têm demérito. E paz é o resultado da salvação na vida daqueles que foram alcançados. A paz de Deus que excede todo o entendimento. A paz conosco mesmos. Nós precisamos ter paz em nossa visão de intimidade e a paz com os outros nos relacionamentos. Nos versículos de 3 a 12, o apóstolo então levanta uma série de assuntos e ele começa com um cântico de louvor. Ele começa no versículo 3 dizendo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. No verso 4 ele diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Aqui nós vemos duas coisas muito importantes. Primeiro, bendito, louvado seja, fala bem, bendito, aquilo que você fala bem do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita, essa quantidade de misericórdia aqui é uma coisa abundante. Ele nos regenerou, gerou de novo, nos fez nascer de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. No versículo 5, ele vai dizer que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Verso 6, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmada ou confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem,
não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao ordenar de antemão sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós, outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Olha que texto mais rico. Ele começa com o novo nascimento. Pedro louva o Pai em nosso Senhor Jesus Cristo, apresentando Jesus como Deus, o Messias. E em misericórdia, Deus nos fez nascer de novo. O novo nascimento é uma obra de Deus na vida dos seus. Significa que nós temos que passar por uma experiência de morte do velho Adão em Cristo e de ressurreição juntamente com Cristo. Jesus se encarnou não para formar você e eu como religiosos, sejam católicos, protestantes, evangélicos, seja o que for. Ele veio para nos dar uma filiação com Deus Pai. E para esta filiação é preciso que nós nasçamos de novo. E para nascermos de novo, há um milagre da misericórdia de Deus que nos faz novas criaturas. Em misericórdia, Deus retém o que é merecido, que nós merecíamos. Nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a perdição, mas Deus em Cristo cumpre isto para que nós sejamos regenerados, não de semente corruptível, não de espermatozoide, mas de semente incorruptível, que é mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Nós vamos ter uma parada aqui por um instante e logo, logo nós voltamos. Você sabe que nós somos regenerados, nós fomos regenerados e nós seremos regenerados mediante a palavra de Deus, que é permanente, que é viva. É uma palavra que não sofre mutação. Os comentários de Pedro refletem a mudança de status e a participação de uma nova vida dada por Deus, que é chamada de regeneração ou novo nascimento. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nos dando esta condição de sermos nascidos pela sua graça. Nascimento em que Deus
pega uma pessoa espiritualmente morta e concede uma nova vida espiritual. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e o Senhor nos regenerou para uma viva esperança. Pedro começa sua canção de louvor e começa exatamente com a vida eterna. Não uma vida que tem tempo de validade. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui ele então começa falando da esperança viva. O primeiro resultado do novo nascimento e a primeira característica da vida cristã é a esperança. A lápide não é o fim, a tumba não é o sepultamento da fé, não para ali. É exatamente apenas uma passagem. Essa esperança é viva, porque se baseia em um Salvador ressuscitado, um Cristo vivo, que reina nos nossos corações. Depois ele fala da gloriosa herança. O crente antecipa uma herança gloriosa. Ele começa a viver aqui a glória da sua herança. Herança é aquilo que nós recebemos como resultado de alguém que morreu ou que alguém que passou os seus bens para nós. E a nossa gloriosa esperança é a vida eterna, a vida da ressurreição, para uma herança incorruptível, imaculada, imarcessível. Olha quantas palavras interessantes que a língua grega vai nos ajudar. Reservada nos céus para vós outros. 3 modificadores negativos, esses imperecível, isto é, que nunca acaba, imaculada, sem mácula, sem mancha, e que mostram que a herança não é terrena, não é uma herança que se perde, não é uma herança que fica manchada, não é uma herança que murcha, é uma herança eterna. A herança não pode perecer, ela não se dissipa, não tem defeitos internos e é imutável. Há uma certeza maravilhosa e está reservada, aguardando sua chegada, quando a posse total será realizada na casa do nosso Pai. Nos versos de 5 a 12, ele fala que o crente não entrou nesta glória, mas vive como um peregrino. Ele vive aqui, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olhe bem aqui. Há aqui um tempo na criação. Esta criação aguarda a presença de Deus, de Cristo, e haverá um novo céu e uma nova terra. É assim que cremos. Nós estamos vivendo hoje, nesse momento histórico de crises, não só crises na saúde, não só crises na economia,
mas crises na família, que tudo isso aqui está se mostrando muito transitório, muito passável. Mas nós que cremos em Jesus Cristo, nós somos guardados por Deus. Há um protetor, há uma segurança que é mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Até então o crente descansa nessa poderosa proteção de Deus. Nós temos um Deus que cuida de nós. Estamos em meio às fogueiras, às aflições, às tribulações, às lutas. Neste mundo, Jesus disse aos seus discípulos, logo depois da ceia, a última ceia antes dele ir para a cruz, ele disse, olha, no mundo vocês terão tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É isto que é muito importante. Nós temos um evangelho que é maravilhoso. Nós estamos aqui caminhando nesta exposição da carta de Pedro e nós vamos parar hoje por aqui, mas vamos voltar a ela, porque eu vejo a importância da palavra de Deus. Nós precisamos ter sólido fundamento onde pisar. Pedro uma vez entrou, quando ele viu Jesus andando sobre as águas, ele disse, se é o Senhor, manda uma palavra. E Jesus disse, vem. Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra de Deus. E nós queremos aqui andar sobre a palavra de Deus. Hoje nós paramos, mas no próximo encontro, no próximo programa, nós vamos começar aqui no versículo 6 de 1 Pedro, para a gente ir andando e vendo a riqueza do Evangelho, o Evangelho que salva. A religião, ela pode livrar você da cadeia, mas ela não lhe leva para o céu. Mas o Evangelho pode fazer isto. Que Deus dê a você e a mim a certeza de uma tão grande salvação. Eu espero ver você, olha, outra vez aqui de coração para coração, no nosso próximo programa. Até lá! Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso.